E agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expert em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre e consultor da Mecânica Online, Henrique Pereira. Henrique, qual que é a aula de hoje, meu amigo? Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós viemos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa. Vamos começar a aula então, Henrique, com o mais básico. O que é o cilindro do motor e qual a sua função? Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com o combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, 4 cilindros aberto e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e um motor rotacional. Existem motores de 4 cilindros, 5, 3, 6, 8, dependendo do tamanho desse motor e da aplicação dele no mercado. Henrique, passa agora pra gente um pouco de toda essa nomenclatura que é utilizada como V8, cilindros em linha. Coloca uma legenda em tudo isso, por favor. Esses nomes são dados em função das características dos cilindros dentro do bloco do motor. Por exemplo, 6 cilindros em linha são 6 cilindros numa mesma linha. Mas veja o comprimento desse motor, talvez usado apenas nos famosos Opala 6 cilindros. Este já é um motor V8, 4 cilindros de cada lado, dispostos em forma de V, daí o nome, V8. Me lembra os Mavericks V8. Aqui o motor Boxer, Fusca, Porsche. Os pistões são na forma horizontais, 2 de cada lado, são 4 cilindros, dispostos horizontalmente. E aqui, o motor 4 cilindros. A maioria dos carros nacionais tem essa disposição. E agora temos bastante motores 3 cilindros também em produção. Há algum tempo a indústria tem trabalhado muito bem o conceito downsize de motores com materiais mais leves e até mesmo com utilização de apenas 3 cilindros. Quais as vantagens da utilização então de 3 cilindros no motor e como evitar essas vibrações do conjunto? A queima de ar e combustível dentro de um motor ocorre em 4 ciclos. Fica mais ou menos fácil entender por que o motor 4 cilindros é mais balanceado, porque os pistões trabalham de forma sincronizada. Já no motor 3 cilindros, os pistões trabalham desincronizados entre si, gerando uma certa vibração. A indústria tem soluções como polias deslocadas, girabrequins rebalanceados e até contra-eixos dentro do motor para minimizar essa vibração. Por outro lado, o motor 3 cilindros ele é mais leve, em geral 30 kg a menos do que um motor 4 cilindros similar. Ele tem mais eficiência porque é um motor mais compacto, peças mais próximas e tem menos atrito. Todo um conjunto não está lá para gerar atrito das peças. Então a indústria tem trabalhado fortemente com os motores 3 cilindros, porque são uma solução muito boa em eficiência energética. Motor 1.0, 2.0, o que significa tudo isso, Henrique? 1 litro, 1.4, 1.6, 2.0, o que isso significa? É 1.0 litro, 1.4 litro, é volume. Nada mais é do que o volume total dentro do motor. Mede-se o diâmetro e o deslocamento do pistão para cada um dos cilindros e a sua soma você tem a capacidade volumétrica total do motor. Ou seja, 1 litro, em um ciclo completo, o motor aspira uma mistura de ar combustível de 1.0 litro. Você também pode medir isso em centímetros cúbicos, é muito comum se falar meu motor é 1000, porque ele é 1000 centímetros cúbicos, igual a 1 litro. Em outros países se mede até em polegadas cúbicas, como o famoso Mustang 5 litros, 302 polegadas cúbicas, é o famoso motor Mustang 302. Então, esses números nada mais são do que a medida interna do motor. Logicamente, quanto maior a capacidade volumétrica, mais capacidade de fornecer torque e potência. Então, sem dúvida, um motor aspirado 1.0 tem menos performance do que um motor 2.0 aspirado. Henrique, como o departamento de engenharia de uma marca determina o número de válvulas do motor na hora da fabricação do veículo? As válvulas de um motor são esses componentes que controlam a entrada do ar e a saída dos gases de dentro do bloco.
Este cabeçote é montado sobre o bloco do motor e, no caso, tem 8 válvulas, 2 válvulas por cilindro no motor de 4 cilindros. Neste caso, nós temos um cabeçote com 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, num motor de 4 cilindros. Então, aquele motor é o famoso 16 válvulas e este o famoso 8 válvulas. Tem um melhor ou não? Depende da aplicação do motor. Se ele for um carro para passeio, para trabalho, ou se é um carro mais esportivo, ou se ele tem que ter maior eficiência volumétrica ou menor, a decisão é tomada durante o projeto daquele motor para aquela aplicação. Há algum tempo, quando a gente falava de turbo, sempre associávamos com alta potência, torque e até naqueles muscle cars que chamávamos de envenenados. Esse conceito mudou e é totalmente diferente hoje, não é, Henrique? Pois é, esquece aquela imagem de carro turbinado, alto desempenho, preparado em oficina. Hoje, a palavra de ordem é eficiência energética. Então a indústria faz motores pequenos, turbinados, para compensar o tamanho do motor. Carros como HB20 hoje, Volkswagen Up, T-Cross, Chevrolet Onix, todos já saem de fábrica com turbina. O que fazem o carro ser agradável de dirigir na cidade, com boa eficiência energética, e quando você precisar acelerar, a turbina entra em ação, levando esse carro para a performance que você precisa. Qual o caminho, então, que a indústria tomou com o redimensionamento dos motores? Então, Alex, motores menores, mais econômicos, menos poluentes, mas não menos potentes. A gente pode dizer que a indústria está trabalhando no downsizing, ou seja, a diminuição de um motor, por exemplo, 1.6 para 1.0, sem que o usuário perceba a perda da potência ou um problema maior de consumo de combustível. Tudo isso é incentivado pelas leis de eficiência energética, onde os fabricantes procuram fazer com esses motores menores o mesmo trabalho de um motor maior, com utilização de turbinas, variadores de comando, injeção direta, entre tantos outros artifícios tecnológicos que a indústria tem hoje em dia. Então, um motor menor não quer dizer exatamente que ele é pior.